Sr. Presidente. Sr. Deputado Adão Silva, obrigado pela questão que colocou. De facto, o Sr. Deputado não ouviu bem o que eu disse. Eu disse que àqueles que dizem que este país não é para os jovens, nós dizemos que é. Porque nós não entendemos que, em matéria de precariedade, do que se trata é de um conflito geracional. O que nós entendemos é que o poder económico, com o poder político ao seu serviço, encontrou, em contexto de crise, uma oportunidade para dividir os trabalhadores, para dividir para reinar e para dizer aos jovens que têm hoje poucos direitos porque os seus pais tiveram muitos. E nós não podíamos estar mais em desacordo com isto. Exatamente. Porque o que se trata é de uma política laboral que pretende dividir para reinar. Pretende fazer crer que hoje os jovens que não têm acesso a um contrato sem termo, mesmo sendo um posto de trabalho permanente, o é, porque de facto é um direito deles. O que acontece é que o Sr. Deputado bem sabe, porque votou favoravelmente a sua bancada a favor da norma do Código de Trabalho, discrimina os jovens à procura do primeiro emprego e que é muito clara na sua discriminação. Os jovens à procura de primeiro emprego têm um contrato a termo certo sempre. E isso é uma ilegalidade. É uma ilegalidade porque se o posto de trabalho for permanente, o contrato tem que ser efetivo. E, portanto, o PSD tem responsabilidades nesta matéria. E, como lhe digo, isto não é um conflito de gerações. Não é um conflito de gerações. É um conflito de classe. É um conflito de classe entre os grupos económicos e o patronato que quer reforçar os seus poderes perante os trabalhadores no sentido de agravar a exploração, no sentido de retirar direitos para conseguir mais lucros. E lucros à custa do trabalho mal pago, do trabalho sem direitos, dos horários regulamentados dos trabalhadores. E aí não podíamos estar de acordo. Assim como não podíamos estar de acordo com a proposta do PSD anunciada agora quando das jornadas parlamentares, de que os contratos a termo devem vigorar até 2014. Porque se bem diz que hoje a realidade é negra para os jovens e para a maior parte dos trabalhadores perante o cenário de precariedade, se legalizar a precariedade até 2014 seria muito pior. Porque a precariedade é hoje a antecâmara do desemprego. E não é possível olhar para os números do desemprego sem fazer uma ligação à precariedade. Hoje, mais de metade dos trabalhadores que se encontram em situação de desemprego vieram de uma situação de precariedade. E, portanto, o que urge combater é, efetivamente, perceber se a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo. Não pode corresponder um vínculo de trabalho temporário, porque isso só serve o interesse do patronato, que quer retirar direitos, agravar a exploração e cortar nos salários. Porque nós sabemos bem que os trabalhadores precários custam menos 40% que um trabalhador efetivo. É disso que se trata, é do custo do trabalho. As empresas têm outras formas de combater a crise, nomeadamente no que diz respeito aos fatores de produção. Não tem que ser no fator trabalho. Mas também sabemos, e por isso é que isto é luta de classes, Procure concluir, Sr. Deputado. Já, Sr. Presidente, é que o problema da luta de classes e de serem os trabalhadores a pagar a crise não é de hoje, não é de ontem, não é do século passado, é secular. Mas ontem como hoje, e como há mais tempo atrás, os trabalhadores vão continuar a lutar pelos seus direitos e mais tarde que cedo, o PSD será obrigado a responder perante isto.